Caifás havia vencido. Pelo menos era o que parecia. O corpo estava no sepulcro, a pedra selada com o selo imperial romano, os guardas posicionados. O maior planejador político que Israel havia visto executara seu plano com precisão cirúrgica. O problema estava eliminado, o movimento decapitado. Mas 40 dias depois, o mesmo homem que removeu Pôncio Pilatos chegou a Jerusalém e removeu Caifás com a mesma eficiência. O calculista havia encontrado sua variável desconhecida. Para entender a queda de Caifás, é preciso primeiro entender o poder que ele havia construído. José ben Caifás assumiu o cargo de sumo sacerdote por volta do ano 18 da era cristã e o ocupou por 18 anos, numa função onde a rotatividade era altíssima. Seu próprio sogro Anás havia sido destituído pelos romanos após apenas 9 anos. 18 anos representavam uma longevidade extraordinária que só se explica por uma combinação rara de talento político e pragmatismo absolutamente frio. O sumo sacerdote não era apenas um líder religioso. Era o homem mais poderoso de Israel dentro do sistema que Roma havia construído para governar a Judéia. Presidia o Sinédrio, o conselho de 71 membros que funcionava como Tribunal Supremo, Assembleia Legislativa e autoridade religiosa máxima. Controlava o templo, o centro econômico, espiritual e cultural de toda a nação, que movimentava somas enormes em impostos, ofertas e comércio de animais para sacrifício. A função mais delicada era a diplomacia com Roma. O sumo sacerdote precisava manter a paz entre um povo profundamente orgulhoso de sua identidade religiosa e um império sem paciência para insurreições. Precisava convencer Roma de que controlava a situação e convencer seu próprio povo de que não estava apenas servindo aos interesses romanos. Era um equilíbrio permanente sobre uma corda bamba. E Caifás havia se mantido sobre essa corda por 18 anos consecutivos. Quando Jesus de Nazaré começou a atrair multidões, desafiar a autoridade do templo, expulsar os cambistas do átrio e pronunciar palavras que o posicionavam acima da própria lei, Caifás não reagiu com o impulso emocional de um homem ofendido em sua autoridade. Reagiu com a frieza calculada de um político experiente que identificou uma ameaça sistêmica e começou metodicamente a traçar o plano para eliminá-la. Era a resposta de um gestor de crises, não de um homem de fé. O Evangelho de João preserva uma frase de Caifás, que é uma das mais reveladoras de todo o Novo Testamento. Quando o Sinédrio se reuniu para discutir o que fazer com Jesus, depois da ressurreição de Lázaro, geraram um entusiasmo que as autoridades religiosas simplesmente não podiam mais ignorar ou minimizar. Caifás cortou toda a discussão com uma sentença direta: Vós não sabeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Uma frase fria e precisa, desprovida de qualquer consideração sobre inocência ou culpa. Não era uma questão de justiça, era cálculo político. Um homem morreria para que um sistema sobrevivesse. Era a lógica do poder nu, sem ornamentos religiosos. João registra algo que teólogos ao longo dos séculos notaram. Caifás havia dito mais do que pretendia. A ironia profética está em que ele descreveu com precisão o que estava acontecendo, mas sem entender o que estava descrevendo. Caifás precisava de aliados. Os fariseus tinham motivações religiosas para se opor a Jesus, a questão da autoridade sobre a lei, a interpretação do sábado, as afirmações sobre o templo. Os saduceus, grupo ao qual pertencia, tinham motivações políticas, o medo de que um movimento messiânico popular provocasse repressão romana que destruísse o equilíbrio construído por décadas. Interesses completamente diferentes, convergindo para o mesmo objetivo urgente. Era o material de Caifás. Precisava também de timing preciso.
A Páscoa era o momento mais perigoso do calendário. Centenas de milhares de peregrinos em Jerusalém, o fervor religioso no pico, a memória da libertação do Egito carregada de implicações políticas. Qualquer fagulha podia virar incêndio, mas o timing também oferecia uma janela. A multidão podia ser mobilizada. A pressão aplicada sobre Pilatos e, se tudo fosse feito com velocidade suficiente, o problema eliminado antes do pôr do sol, a traição de Judas foi o elemento que faltava. Um dos próprios discípulos oferecendo acesso interno que tornaria o arresto possível sem confronto público. 30 moedas de prata, o preço de um escravo na lei mosaica, e o plano estava completo. Na noite de quinta para sexta-feira, enquanto Jesus orava no Getsêmani, a máquina de Caifás estava em movimento. As tochas foram acesas, a guarda do templo mobilizada. Judas foi à frente para identificar o alvo com um beijo. Jesus foi levado primeiro à casa de Anás, o sogro de Caifás, patriarca da família sacerdotal que ainda exercia influência depois de sua destituição formal. Um interrogatório preliminar, formalidade que ganhava tempo enquanto os membros do Sinédrio eram convocados para a sessão seguinte. Depois, para a casa de Caifás. O julgamento noturno que se seguiu foi, do ponto de vista jurídico, uma série de violações do próprio direito judaico que Caifás era suposto defender e preservar. A lei judaica proibia julgamentos criminais à noite, proibia sessões em dias de festa, exigia que o acusado tivesse tempo para preparar sua defesa, exigia que duas testemunhas independentes concordassem nos detalhes, e os evangelhos registram que as testemunhas convocadas não conseguiam concordar entre si. Caifás presidiu sabendo de cada uma dessas violações e continuou. Quando as testemunhas falharam, tomou uma decisão que transformou o processo em algo completamente diferente. Levantou-se, olhou diretamente para Jesus e fez a pergunta que nenhum acusado era obrigado a responder. Aquela que incriminaria automaticamente qualquer homem que respondesse afirmativamente. Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu o disseste, e doravante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Era exatamente o que Caifás precisava, e mais do que ele compreendia. Caifás rasgou as vestes. Esse gesto prescrito pela lei para ocasiões de blasfêmia genuína era ao mesmo tempo expressão de horror religioso e declaração política. Encerrava o debate. Tornava qualquer deliberação adicional desnecessária. Blasfemou. Que necessidade temos de testemunhas? João registra que José de Arimateia e Nicodemos, ambos membros do Sinédrio, não haviam concordado com a decisão. Mas sua dissidência não foi suficiente para alterar o resultado. A sentença estava dada. Faltava apenas a assinatura de Pilatos. E então aconteceu o que Caifás não havia calculado. O sepulcro ficou vazio. A pedra selada com o selo imperial romano estava rolada. Os guardas colocados ali a pedido do próprio Caifás, que havia lembrado a Pilatos da profecia de Jesus sobre ressuscitar no terceiro dia, não tinham absolutamente nenhuma explicação. A primeira reação foi a de um político experiente diante de uma crise. Controlar a narrativa antes que ela se espalhasse, os soldados foram subornados. A história foi fabricada. Os discípulos teriam roubado o corpo enquanto os guardas dormiam. Uma versão completamente implausível exigia acreditar que soldados romanos, cuja punição por dormir em guarda era a morte, haviam dormido juntos enquanto galileus, assustados, removiam uma pedra pesada. Mas Caifás pagou o suborno e a história circulou. O problema era que outra história também circulava, e essa segunda história tinha testemunhas. Muitas testemunhas.
homens e mulheres que afirmavam ter visto Jesus vivo após a crucificação, descrevendo conversas, refeições partilhadas, feridas tocadas com as mãos. Não tinham perfil de conspiradores, pescadores, mulheres, coletores de impostos, pessoas sem poder e sem agenda política. Paulo, escrevendo por volta do ano 55, menciona que mais de 500 pessoas haviam visto o ressuscitado e que a maioria ainda estava viva quando ele escreveu, disponíveis para ser consultadas. 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, algo aconteceu que Caifás não conseguiu controlar. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes na noite do julgamento, que havia fugido como todos os outros, que havia passado dias trancado por medo, ficou de pé no meio de Jerusalém e pregou para milhares de pessoas. 3.000 responderam naquele dia, não em Nazaré, não numa cidade distante, na própria cidade onde a crucificação havia acontecido semanas antes. A ameaça não havia sido eliminada, havia multiplicado. Caifás convocou Pedro e João ante o Sinédrio. Atos 4 registra esse momento com uma precisão perturbadora. O homem que havia presidido o julgamento noturno de Jesus com confiança absoluta, agora se via diante de 2 pescadores galileus, sem educação formal, sem conexões políticas, sem nenhum dos marcadores de autoridade que o mundo de Caifás reconhecia. E não conseguia encontrar argumentos suficientes para calá-los. O texto registra algo honesto em sua perturbação. Os membros do Sinédrio reconheciam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Havia algo neles que o próprio Sinédrio não conseguia negar. Uma confiança sem origem na educação ou na posição social, uma autoridade que não era deles. Caifás os mandou embora com ameaças, depois os prendeu, depois os soltou, depois prendeu novamente, e cada vez que tentava silenciá-los, o movimento crescia. Cada prisão tornava-se um testemunho. O ano era 36 d.C., o mesmo em que Pôncio Pilatos massacrou os samaritanos no Monte Gerizim e foi destituído por Vitélio, o legado romano da Síria. Vitélio desceu a Jerusalém e fez 2 coisas. Destituiu Pilatos e removeu Caifás do cargo de sumo sacerdote. Os 2 homens que haviam colaborado para condenar Jesus foram destituídos pelo mesmo superior romano, no mesmo ano, pelo mesmo decreto administrativo. A ironia histórica tem uma precisão que nenhum roteirista ousaria inventar. Caifás havia ocupado o cargo por 18 anos, sobrevivido a 4 imperadores romanos, navegado as águas mais turbulentas da política judaica com uma habilidade que poucos igualaram, e foi removido com a eficiência burocrática com que Roma removia qualquer funcionário inconveniente. Sem drama, sem julgamento. Uma linha num decreto administrativo romano e o homem mais poderoso de Israel deixou de sê-lo. O mesmo sistema que ele servira por 18 anos o descartou sem cerimônia. Em novembro de 1990, trabalhadores que faziam obras num parque ao sul de Jerusalém abriram acidentalmente uma câmara funerária. Dentro havia 12 ossários. As caixas de pedra calcária que os judeus do primeiro século usavam para guardar os ossos dos mortos após a decomposição do corpo. Um deles chamou a atenção imediatamente. Era o mais ornamentado da câmara, decorado com motivos florais elaborados, do tipo reservado para pessoas de posição elevada. Gravado na pedra havia um nome. 2 inscrições com variações do mesmo nome. Yehosef bar Caifá, José filho de Caifás. Dentro do ossário havia os ossos de 6 pessoas, incluindo os de um homem de aproximadamente 60 anos, identificado pelos arqueólogos como provavelmente sendo o próprio Caifás. O ossário foi datado do 1º século da era cristã e hoje está exposto no Museu de Israel, em Jerusalém. Qualquer pessoa pode ir ver a caixa de pedra que carregou os ossos do homem que presidiu o julgamento de Jesus.
Essa descoberta foi extraordinária por um motivo além da arqueologia. Durante séculos, críticos da historicidade dos evangelhos argumentaram que muitos personagens mencionados nos textos eram criações literárias ou exagerações de figuras menores. Caifás, como Pilatos antes da pedra de Pilatos encontrada em 1961, era um desses casos contestados. O ossário de 1990 encerrou esse debate. O homem existiu, o nome é o mesmo, a época é a mesma, a posição social corresponde ao cargo. A história de Caifás é a história de um homem que tinha tudo que o mundo considera necessário para o poder duradouro: inteligência política, experiência, conexões, pragmatismo, capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitar. 18 anos sobrevivendo num cargo que havia destruído todos os predecessores recentes. E com tudo isso, tomou a decisão mais consequencialmente errada da história humana. Não por imprudência, mas por excesso de precisão dentro de um cálculo incompleto. Caifás calculou as consequências políticas, calculou as reações da multidão, calculou a resposta de Pilatos, calculou o risco de uma insurreição durante a Páscoa. Havia calculado movimentos políticos muito mais complexos por 18 anos e saído vencedor em todos. Mas não calculou a ressurreição. E quando a pedra rolou e o sepulcro ficou vazio, nenhum de seus instrumentos de poder era a ferramenta certa para o tipo de problema que tinha diante de si pela primeira vez. Quando as testemunhas começaram a aparecer de todos os lados, Caifás tentou fazer o que havia feito com todos os outros problemas ao longo de 18 anos: gerenciar a narrativa, comprar o silêncio, usar o poder para sufocar o que não podia ser explicado. E pela primeira vez na vida, o poder não foi suficiente, porque o problema que havia tentado enterrar num sepulcro selado, com pedra e guardas romanos, não era um problema político, era uma pessoa. E essa pessoa havia saído do sepulcro. Há algo nessa história que vale pausar e deixar pousar. Caifás tinha mais informação sobre Jesus do que qualquer outra pessoa viva naquele momento. Havia interrogado pessoalmente, havia ouvido a resposta que o levou a rasgar as vestes. Havia recebido o relatório dos guardas sobre o sepulcro vazio. Havia visto com os próprios olhos o que Pedro e João representavam depois de Pentecostes. Tinha todas as informações disponíveis e, mesmo assim, escolheu deliberadamente não mudar. Escolheu não mudar, porque mudar significava perder tudo que havia construído ao longo de 18 anos. O cargo, a influência, a rede de poder, a identidade que havia se tornado inseparável da função. E o custo de perder o poder parecia, naquele momento, maior do que o custo de estar errado sobre Deus. Essa é a parte da história de Caifás que não pertence apenas ao primeiro século. É uma lógica que atravessa os séculos e que qualquer pessoa honesta reconhece em si mesma. O ossário hoje exposto em Jerusalém é mais do que uma confirmação arqueológica. É o retrato final de um homem que teve acesso à maior revelação da história e escolheu o poder em vez dela. Não por ignorância, por cálculo. Não por falta de evidências, por excesso de investimento no que as evidências ameaçavam destruir. Caifás tinha o nome certo, o cargo certo, o momento certo, a informação certa. Tinha tudo, exceto a disposição de deixar que a verdade custasse algo. A pergunta que essa história levanta não é sobre Caifás especificamente. É sobre qualquer pessoa que já se viu diante de uma verdade inconveniente, daquelas que, se aceitas, reorganizariam completamente as prioridades, os relacionamentos e a identidade construída ao longo de anos. Caifás não é uma figura distante do primeiro século. É um espelho com 2000 anos refletindo uma escolha que os seres humanos continuam fazendo em versões diferentes ao longo de toda a vida.
Você já esteve numa situação em que tinha todas as informações necessárias para tomar a decisão certa, mas o custo de mudar parecia alto demais? Em que a verdade estava clara, mas aceitar a verdade significava abrir mão de algo que havia se tornado parte de quem você acreditava ser. Caifás tinha o cargo de sumo sacerdote. Você pode ter um relacionamento, uma crença confortável, uma versão de si mesmo que precisaria ser revisada. A estrutura é a mesma. A escolha também. A história registra o ossário com o nome de Caifás, registra os ossos, registra o fim. Mas não consegue registrar o que teria sido diferente se aquele homem extraordinariamente capaz tivesse olhado para o sepulcro vazio e escolhido outra resposta. O homem que navegou as águas mais turbulentas da política judaica por 18 anos poderia ter se tornado a testemunha mais poderosa do primeiro século, em vez do exemplo mais preciso de como o poder pode cegar até os mais inteligentes. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que aprecia a história bíblica com profundidade real. Porque aqui, cada vídeo é um mergulho nas camadas que os livros comuns não mostram. A história real por trás da história sagrada, com toda a arqueologia, toda a geografia e todo o peso humano que os personagens bíblicos carregavam quando viveram o que viveram. A Bíblia tinha razão sobre Caifás e continua tendo razão sobre muito mais.